A paz do Senhor, Juvenis, eu sou o Wesley. A paz do Senhor, Juvenis, meu nome é Miriam. A paz do Senhor, Juvenis, meu nome é Luiz Fernando. A paz do Senhor, Juvenis, eu sou a Isabel. E nós estamos falando da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que está em Campo Grande, Cariacica, no Espírito Santo, Brasil. Nós desejamos as boas-vindas a todos os visitantes e também aos alunos. E já lembrar vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e comenta aqui embaixo, tá bom? Nós vamos estudar hoje a lição número 12 dos Juvenis com o tema O Livro da Revelação. Mas antes de iniciarmos, vamos para uma parte muito importante, a mais importante da aula. Senhor, meu Deus e eterno Pai, neste momento eu peço, Senhor, para que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está assistindo essa aula, que essa palavra possa entrar no coração, que o Senhor possa nos usar, ó Pai, em nome de Jesus, para falar com cada um. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, Juvenis, eu sou a Gabi e eu tô aqui pra gente fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra em Apocalipse 1, do 1 ao 11. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia, e guardem as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até o mesmo que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de uma trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E essa foi a nossa leitura, Juvenis. Tchau! E o primeiro tema da lição é um tema muito interessante, pois ele nos traz aqui uma indagação sobre o significado do nome e a autoria do livro de Apocalipse. O porquê ser Apocalipse o nome do livro, quem escreveu esse livro. O livro de Apocalipse é um livro que está encerrando a Bíblia, e por muitas vezes ele é temido, a sua leitura é temida. Nós vemos quantos cristãos que estão há anos na igreja e nunca leram o livro, porque é um livro que fala do fim dos tempos. E isso é muito relacionado porque às vezes nós vemos na mídia assim, que sai uma notícia, é uma notícia apocalíptica, então já causa essa sensação de medo, de pânico, mas na realidade a palavra apocalipse vem da palavra grega apocalipsis, que significa revelação, descoberta, e então é um livro que vai nos falar sobre as revelações de como o inimigo das nossas almas será destruído. Na verdade, a destruição vai vir para Satanás e seus anjos. É um livro que vai nos trazer a esperança da vinda futura. Se trata da vitória de Jesus e da sua igreja. Então, irmã Miriam, a gente pode entender que o livro de Apocalipse, que por muitas vezes é temido pelos jovens porque eles acreditam que é um livro assustador, na verdade é uma história de vitória para nós cristãos. Sim, é uma história de vitória, é uma história de esperança, porque na realidade, enquanto o mundo está um caos, espera por um caos político, guerras e várias outras coisas, nós cristãos somos os únicos que conhecemos
sabemos como a história começou, temos a compreensão através da Bíblia de todos os fatos que acontecem no presente e sabemos como a história acaba. E não é só um caos e uma destruição. Acaba com a vitória de Jesus e a nossa ida para morar com Jesus no céu. Paz do Senhor juvenis, estamos aqui com a Rebeca. Rebeca. Qual é o tema central do livro de Apocalipse e como ele nos ajuda a entender o final da história? O tema central de Apocalipse, eu acredito que é mostrar a vinda de Jesus Cristo, a segunda vida, né, de Jesus Cristo aqui na Terra. E alertar o povo sobre o juízo que está vindo sobre toda a humanidade. Estamos aqui com o Alisson. Alisson. Qual que é o tema central do livro de Apocalipse? E como ele nos ajuda a entender o final da história? A volta de Jesus. O tema central é a volta de Jesus. E como ele nos ajuda a entender o final da história? Que um dia nós iremos estar com Jesus e com Deus em toda a sua glória e reinaremos e viveremos junto com ele em novos céus e nova terra. Estamos aqui com a Camila. Camila. Qual o tema central do livro de Apocalipse e como ele nos ajuda a entender o final da história? O tema central é a volta de Jesus, fim dos tempos. E João narra com detalhes o que vai acontecer até a segunda vinda de Cristo. Esse livro ele é muito interessante, pois ele compila toda essa informação, ele traz todos esses dados juntamente ali com diversos temas que são bem explanados pelo autor ali durante o livro. E o mais interessante é quando a gente descobre quem é o autor desse livro, de quem é a autoria desse livro tão poderoso, tão informativo. O autor desse livro foi o apóstolo João, e ele foi arrebatado em espírito e recebeu do Senhor uma revelação sobrenatural. Ele, estando preso na ilha de Patmos, por causa do Senhor e da palavra de Jesus Cristo, o próprio no livro cita várias vezes que sim, foi ele em que viu e ouviu tudo o que está escrito no livro de Apocalipse. E em vários textos ele relata isso. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. Ele não só apenas viu e ouviu essas coisas, mas escreveu tudo que está no livro de Apocalipse. João tem essa característica em todas as suas obras. Todo livro escrito por João, ele procura fazer essas referências de que ele está escrevendo, ele se cita mesmo como autor e dá essa veracidade. O livro de Apocalipse ele tem esse DNA, onde João expressa várias vezes que ele é o escritor, que ele viu, que ele ouviu. E isso nos ajuda a confirmar a veracidade do livro e o contexto histórico pelo qual ele foi escrito. João, ele não estava na ilha de Patmos à toa. Agora nós vamos descobrir o que fez João chegar nessa ilha. Olá, queridos. Vamos pensar um pouquinho sobre o apóstolo João. João já estava com os seus quase 100 anos, ele foi o último apóstolo a morrer. Jesus disse que ele ficaria até mais tarde, até que o Senhor revelasse a ele. Ou seja, como ele era o discípulo mais novo, quando João acompanhava os discípulos, deveria ter em torno de 15, 16 anos. Então João era um juvenil, como você é hoje. Nesse tempo ele se tornou discípulo de Jesus. Ele era o mais novo, por isso que ele corria mais do que Pedro era idoso, ele é o mais ágil. Então vejam, mas ele agora está velho, é o último apóstolo que sobrou, e ele é uma autoridade muito respeitada. O imperador descobriu que ele estava vivo, e então criou-se uma caçada para encontrar o último apóstolo. Deus o guardou de diversas vezes. Às vezes os guardas chegavam em uma casa e não me encontravam, Deus tornava todo mundo invisível. Às vezes o Senhor fazia os guardas errar a casa, às vezes Deus tirava João de um lugar e colocava em outro, e muitas vezes a igreja também conseguiu preservá-lo. Mas houve um tempo em que Deus permitiu que o imperador encontrasse João. Então ele foi levado e, como já estava muito velho, não quiseram torturá-lo tanto, então levaram ele para ser jogado nos tambores de óleos fervendo. Colocaram fogo, acendeu a fogueira, e quando o óleo estava borbulhando, aquele betume, fervendo, muito fervendo, jogaram João lá dentro para que ele pudesse desintegrar pelo calor e pela propriedade daquele óleo. Mas veja, era como se João estivesse tomando um banho, surfando no mar, que a água ficou tranquila, e aquele calor, aquelas bolhas, aquele fervor não atingiu em nada a João. Ele sai dali ileso, do mesmo jeito que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha de fogo
e o fogo não os queimou. Como o imperador viu que não conseguia matá-lo e ele estava muito velho, então ele foi levado para a ilha de Patmos. Era onde os presos políticos ou pessoas indesejadas eram colocadas para morrer mordido por feras ou de fome. E é lá nesse momento de abandono que ele estava lá, e no dia de domingo, enquanto ele estava esperando a sua morte, Jesus aparece a ele e revela então a ele o livro de Apocalipse. Por isso, o nome é Apocalipse, que é a palavra grega para a revelação, revelando a ele as coisas que era, que é e o que há de vir. Ou seja, João vai ver a história começando da igreja, vai ver como a igreja vai se comportar e vai ver como o fim vai acontecer. Deus mostra a ele do seu tempo, de quando era já convertido, até o final da história da igreja. Veja, revelações preciosas, extraordinárias que aparecem no livro de Apocalipse, que enriquece muita gente, que enriquece muito a cada um de nós. Histórias maravilhosas, coisas que parecem filmes, imagens que a gente só consegue pensar como se fosse cena de cinema. Veja, o texto diz que nós vamos montar cavalos, e cavalos que voam pelo céu. Já imaginou? A gente só vê isso nos Vingadores e em cinemas. Mas isto vai acontecer de forma literal quando o nosso corpo for ressuscitado e voltarmos com Jesus montados em cavalos. A recriação do céu e da terra, o julgamento da besta e do falso profeta, a guerra do anticristo contra Cristo, uma guerra extraordinária, poderosa, em que Cristo vai vencer todos os exércitos, o mundo inteiro, junto com a besta, contra Jesus, e Jesus vai dizimar a todo só com o sopro da sua boca. Veja que poder extraordinário, porque o rei está chegando. Que Deus possa te abençoar, que você possa aprender coisas maravilhosas no livro de Apocalipse. Símbolos, histórias, orações, músicas, revelações, coisas maravilhosas tem nesse livro, e isso enriquece muito a nossa alma. Deus abençoe você. Incrível o contexto e a história que levou João a estar na ilha de Patmos. Nós vimos o cuidado de Deus em manter as suas promessas, como Deus selou e guardou a vida de João, guardando para ele a revelação que concluiria e consumaria todas as coisas. Vamos falar sobre o tópico 2 da lição. O tema dele é a estrutura do livro de Apocalipse. A paz do Senhor, juvenis! Meu nome é Sofia e hoje estamos aqui para o Você Sabia? Bom, hoje iremos falar sobre o livro da revelação. A verdade que o mundo tenta esconder, mas que pode salvar sua vida. Você já se perguntou como tudo vai terminar? Não o seu dia, nem os seus estudos, nem qualquer outra coisa, mas sim tudo. O mundo, a sua história e a sua vida. O Apocalipse é o grito final de Deus para uma geração distraída. Não é ficção, não é terror, é a última chance. A Bíblia, ela não termina com desespero, mas sim com esperança para os que persistem na fé até o final. Jesus, ele não volta como um bebê na manjedoura, mas sim como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vindo para julgar, vencer e reinar. Enquanto o mundo estiver ocupado em suas redes sociais, com seus status, riquezas e prazeres que evaporam, o céu se abrirá e será muito tarde para se decidir. Zacarias já profetizou: o Messias vai voltar. Os seus pés vão pisar o Monte das Oliveiras. E naquele instante, todo o império do mal vai cair e Satanás,
Hoje, ele ainda engana, grita e ruge como um leão que quer tragar as nossas almas. Mas o fim dele já está escrito. Ele será preso, calado e lançado no fundo do abismo. Então, fim de jogo. Apocalipse revela que Deus dará ao mundo uma última chance. 1000 anos de justiça, paz e governo perfeito. E mesmo assim, muitos ainda irão preferir as trevas. E você sabe o porquê disso? Porque viver com Jesus exige renúncia, fé e coragem. Você pode até estar dentro da igreja, mas isso não significa que você esteja pronto. Essa guerra não é só do futuro, ela já começou dentro de você. Toda vez que você é tentado a pecar, toda vez que você prefere a opinião dos outros ao invés da palavra, toda vez que coloca o eu acima da cruz, você está lutando. E quem não lutar agora com Jesus, cairá depois contra ele. Jesus te chama para ser um vencedor. E não um vencedor nos videogames, ou nas curtidas, ou no espelho, mas vencedor na vida real. Aquele que diz não quando o mundo inteiro diz sim ao pecado. Aquele que escolhe a cruz ao invés da fama. Aquele que prefere ser cancelado pelos homens ao invés de ser esquecido por Deus. Então, lembre-se, Apocalipse é o alerta. Ou você carrega a marca de Cristo, ou será marcado pela besta. Não existe meio termo. Não existe mais tarde. Não existe, eu só queria aproveitar mais um pouco a vida. O tempo está passando. O fim já foi escrito. E o trono do julgamento não vai esperar a sua maturidade chegar. Então, fica essa reflexão com vocês. Não negocie a sua eternidade por momentos passageiros. Quem vive para agradar a Deus hoje, reinará com Ele para sempre. Apocalipse é construído e estruturado. É um livro de 22 capítulos e, de acordo com o entendimento de muitos estudiosos, ele é um livro que traz-lhe profecias e revelações. Entre essas profecias e revelações, a gente tem ali João trazendo basicamente 3 tempos dessas revelações. O primeiro dele, num primeiro instante, ele traz ali as revelações do passado. A paz do Senhor Juvenis, o meu nome é Pedro e esse é o nosso Momento Curiosidade. E hoje estamos vendo sobre o livro de Apocalipse. Não é só fim do mundo, estilo filme de desastre não. Hoje a gente vai descobrir as curiosidades mais incríveis do último livro da Bíblia. Apocalipse não é uma visão de destruição total. Ele é uma carta cheia de revelações, visões e promessas. Imagine um trailer épico do plano de Deus para o futuro, com cenas fortes, muita ação, mas também esperança. E como o livro é dividido? E o livro de Apocalipse tem 4 partes principais. Vem ver comigo! Introdução. A introdução fica só no capítulo 1, hein? João vê Jesus glorificado e recebe uma missão. Segunda divisão, carta às 7 igrejas. Capítulo 2 e 3. Lá nós temos avisos, elogios e conselhos para 7 comunidades da Ásia. Terceira divisão, visões do fim. Capítulo 4 até o capítulo 22. E aqui tem de tudo. Tribulação, juízo final, vitória de Cristo e novos céus e nova terra. Como eu disse, tem de tudo. Quarta divisão, conclusão, do capítulo 22, do versículo 6 a 21. E aqui nós temos últimos recados, promessas e um alerta. E nada de mudar a palavra de Deus, hein?
E esse livro, ele é cheio de símbolos. É como um código que revela o plano de Deus. O Apocalipse, ele não é para assustar, ele é para encorajar. João, ele escreveu para o pessoal que estava sendo perseguido dizendo: aguenta firme que Jesus vai vencer no final. É uma mensagem de esperança, fé e resistência. Então, da próxima vez que você ouvir Apocalipse, lembre-se, não é só o fim, mas é o começo daquilo que Deus prometeu. E aí, curtiu saber tudo isso? Então compartilha com alguém. Tchau! O livro de Apocalipse traz a orientação para João. Escreve as coisas que tens visto. Isso se deve ao fato de que João, a essa altura, era o único apóstolo que ainda estava vivo. Todos os outros já haviam morrido e, se não tivessem morrido, assassinados, teriam morrido de velhice, porque João era o apóstolo mais novo. E João, ele acompanhou o surgimento da igreja. Ele acompanhou todo o ministério de Jesus, a sua crucificação, a sua ressurreição. Então, João era uma testemunha ocular de tudo o que estava acontecendo, do surgimento da igreja. Sendo esse, inclusive, um dos motivos também que Jesus orienta que João escreva sobre o presente. João escreve as coisas que são. Ele era um pastor, então ele era uma das maiores referências daquela época. Então, ele vivenciou muita coisa, ele presenciou o surgimento da igreja, ele tinha total propriedade para poder falar das coisas que ele vivia e via naquela época. Mas ele não parou por aí. Ele também falava sobre o futuro. Futuro esse que Jesus orienta ele a escrever e a registrar as coisas que irão acontecer. Para muitos, os acontecimentos do livro de Apocalipse são acontecimentos de terror, são acontecimentos de apocalipse, de desespero total. Mas para nós, que somos a igreja amada do Senhor, é a nossa esperança. É só o começo e não o fim. O começo da nossa vida eterna, o começo da nossa eternidade com Jesus Cristo. Para muitos que acreditam que Apocalipse é uma mensagem de destruição, de morte, de fim dos tempos, não. Apocalipse para nós é a nossa esperança, é a mensagem que nós nos encontraremos e estaremos para sempre com nosso amado Senhor Jesus. E seguindo, nós percebemos que o livro de Apocalipse ele continua trazendo muita informação para nós, estruturando assim basicamente em 8 partes. Primeira delas, as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Você sabe o nome das 7 igrejas que João escreveu? E qual foi o assunto de cada uma delas? Não sabe? Então, vem comigo que hoje a gente vai descobrir tudo sobre isso. Vamos embora. Primeira igreja, a igreja de Éfeso. Você já fez algo certo, mas sem verdade no coração? Tipo, orar por obrigação, ler a Bíblia por obrigação? Foi mais ou menos isso que aconteceu lá em Éfeso. A galera fazia tudo certo, mas o amor por Jesus não era mais o motivo. E João disse a eles: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Então, com a igreja de Éfeso, a gente aprende que não basta parecer certo. Deus quer o nosso coração por inteiro. Segunda igreja, Esmirna. Rica, mesmo sendo pobre. Como assim? Imagina comigo, você ser humilhado, perseguido e ainda assim ouvir de Jesus: você é rico. Essa era a igreja de Esmirna, pobre por fora e rica por dentro. João disse a eles bem assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Com a igreja de Esmirna, a gente entende e aprende que o que vale não é o que a gente tem no nosso bolso, mas sim o que a gente tem no nosso coração. Terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Eles estavam no trono de Satanás e ainda seguravam firme na fé. Mas eles estavam misturando a verdade com a mentira. A eles, João disse: tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Com essa igreja, a gente aprende que não dá para seguir Jesus e o mundo ao mesmo tempo. Dá ruim, gente. Quarta igreja, Tiatira. Essa igreja recebe elogios. Eles eram bons na fé, no amor, no serviço, mas eles têm um problema sério.
estão tolerando Jezabel. Misericórdia! João deu um alerta. Toleras Jezabel, que se diz profetiza. Essa igreja nos mostra que o amor verdadeiro também nos corrige. Cuidado com o que você tem deixado passar e fala que não tem nada a ver. Quinta igreja, Sardes. Fama de vivo, mas morto. Sabe quando parece que tá tudo bem, que vai tudo muito maravilhoso? Mas você sabe que por dentro tá tudo uma bagunça, tá vazio, vazio, vazio. Pois é, Sardes tinha nome de crente, mas estava desligada espiritualmente. A ele João disse: tens nome de vivo, mas estás morto. Então não adianta parecer forte no feed e fraco na fé. Vigia. Sexta igreja, Filadélfia. Pequena força e grande fé. Essa igreja tinha pouca força, mas ela tinha uma fidelidade gigantesca. Jesus diz: você não negou o meu nome. Filadélfia é um exemplo de constância, mesmo sendo pequena. João escreveu a elas o seguinte: guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Então, se liga que você pode não ser o mais forte, mas pode ser o mais fiel de todos. Sétima e última igreja, Laodiceia. Morno. Não dá, né, gente? Para essa galera, Jesus já chegou direto ao ponto. Vocês são mornos, nem quente, nem frio. E ainda acham que estão bem. Autossuficiência mais orgulho é igual a perigo. E olha o alerta que João deixou para esse pessoal. Porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Misericórdia. Entenda, quem é morno não se posiciona e Jesus quer tudo de você. As cartas às igrejas são como um espelho espiritual. Qual de todas essas igrejas se parece mais com você hoje? Qual carta Jesus escreveria para você? Fica a reflexão. Até mais. Logo em seguida, ele fala sobre os 7 selos, depois sobre as 7 trombetas, as 7 figuras simbólicas, o derramamento das 7 taças, a condenação eterna dos ímpios, as glórias da Nova Jerusalém e ele encerra com um epílogo. Inclusive, um dos motivos que muitas pessoas acham confusa a leitura do livro de Apocalipse é que João utiliza diversas figuras de linguagem. Mas pensa só com a gente, João estava vendo coisas futuras, coisas que ele nunca tinha visto, ele não tinha uma forma de descrever melhor do que aquela. Como, por exemplo, quando fala dos gafanhotos, ele fala que os seus ferimentos eram semelhantes a escorpiões, porque ele não sabia explicar muito bem, uma forma mais precisa, que eles estavam dispostos como cavalos de guerra. Pode parecer um pouco confuso, mas eram figuras de linguagem que ele empregou para conseguir explicar, transmitir a mensagem, as visões que ele estava tendo. E caminhando para o fim da aula, nós chegamos aqui no tema central do livro de Apocalipse e as características do livro de Apocalipse. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD, o tema central de Apocalipse é a consumação do conflito dos séculos. É o tempo do fim, por assim dizer. E entre várias características especiais, é o livro do Novo Testamento inteiramente sobre essa temática. Ou seja, dentro do Novo Testamento, o livro de Apocalipse ele é dedicado a falar somente desse tema. Ele traz ali de forma bem detalhada a consumação ali do fim dos tempos, a consumação dos tempos do fim, né? Ele traz ali as profecias, as revelações, toda essa contextualização para que a gente consiga ali começar a construir na nossa mente como vai ser o fim da nossa estadia aqui na Terra. Ainda no livro de Apocalipse, nós conseguimos ver bastante sobre esses conflitos, essas dualidades, sobre céu e inferno, vida ou morte, anjos e demônios, mas em todo momento, nenhuma dessas dualidades estão igualadas. Em todo momento, em todos os versículos, todos os capítulos, o poder de Deus é superior, o poder da vida é superior. Sim, porque nós não podemos esquecer que todo o domínio de Satanás, todo o poder que ele pode exercer no mundo e sobre a vida de uma pessoa,
Jó está debaixo da autoridade de Deus. É só a gente recordar o caso mais conhecido entre nós cristãos, que é de Jó. Toda a destruição que o inimigo causou na vida de Jó não fugiu do controle de Deus. Nada, igreja, nada foge do controle do nosso Senhor. Em resumo, o livro de Apocalipse é o selo, é a conclusão, é o fechamento de todas as coisas. Ele relembra e confirma todas as profecias antigas, profetizados por Daniel, por Zacarias, por Joel e por muitos outros profetas, narrando a vitória final de Deus contra todo o poder das trevas, o aprisionamento eterno de Satanás e dos seus anjos, mostrando que ao que vencer será dado uma coroa, um galardão precioso, e para sempre nós não teremos mais medo, dor, angústia, preocupação. Então por isso, juvenis, sejam sóbrios, guardem a fé, guardem o coração e a alma de vocês, porque Apocalipse não fala só sobre a história do mundo, mas fala sobre a nossa história e a nossa esperança com Cristo Jesus. E concluída essa aula maravilhosa, vamos para um momento muito importante. Eu quero que todos vocês participem. E agora, chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto Mil Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas, e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, juvenis! Eu sou o Pedro, estou aqui para mais um quiz. Então, sem mais delongas, já vamos para a nossa primeira pergunta. No contexto original e bíblico, o que a palavra Apocalipse realmente significa? Letra A, profecia aterrorizante sobre o juízo final. Letra B, revelação divina sobre o fim e o governo de Cristo. Letra C, mistério indecifrável que pertence aos anjos. Ou letra D, linguagem cifrada sobre catástrofes naturais. Tempo na tela. A resposta certa era a letra B, revelação divina sobre o fim e o governo de Cristo. Bora para a próxima pergunta. Quem é o autor humano do livro de Apocalipse e em que condição ele escreveu? Letra A, Paulo, enquanto preso em Roma por recusar adorar a César. Letra B, João, exilado em Patmos por causa da palavra de Deus. Letra C, Pedro, perseguido pelos judeus por pregar no templo. Ou letra D, Tiago, após a destruição do templo de Jerusalém. Tempo na tela. A resposta certa é a letra B, João, exilado em Patmos por causa da palavra de Deus. Terceira pergunta. Por qual motivo João foi enviado à ilha de Patmos? Letra A, por ter pregado contra os falsos mestres em Éfeso. Letra B,
por denunciar as injustiças sociais praticadas no Sinédrio. Letra C, por proclamar a palavra de Deus e testemunhar de Jesus Cristo. Ou letra D, por tentar reconstruir o Templo de Jerusalém. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra C, por proclamar a palavra de Deus e testemunhar de Jesus Cristo. Quarta pergunta. O que prova que alguém está pronto para a volta de Jesus, segundo a mensagem do Apocalipse? Letra A. Viver em santidade, renunciando ao pecado e sendo fiel a Cristo até o fim. Letra B. Esperar os sinais do fim para se arrepender. Letra C. Ir à igreja e evitar pecados escandalosos. Ou letra D, confiar que no final Deus vai perdoar todo mundo. Tempo na tela. E se você respondeu a letra B, a sua resposta está errada. Porque a resposta certa é a letra A. Viver em santidade, renunciando ao pecado e sendo fiel a Cristo até o fim. Vamos para a última pergunta. Qual é o verdadeiro tema central do livro de Apocalipse? Letra A. A vitória da igreja primitiva sobre o Império Romano. Letra B. O confronto entre o bem e o mal e a consumação do plano de Deus. Letra C. A explicação das visões de Daniel e Ezequiel. Letra D. A revelação de símbolos espirituais para uma elite secreta. E por último, a resposta certa é a letra B, consumação do plano de Deus. E esse foi o nosso quiz de hoje, Vinícius. Espero que vocês tenham acertado todas as perguntas. E é isso. Tchau! No final da aula, vamos orar para poder encerrar. Senhor, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por esse rico aprendizado que aqui tivemos, pela vida de cada professor que estava aqui presente. Somos gratos também pela vida de cada aluno que acompanhou essa aula conosco. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê graça, nos dê sabedoria para compreender, sabedoria no falar, sabedoria no agir, e que possamos nos guardar o nosso coração, a nossa mente e permanecermos firmes na caminhada rumo ao céu. Nos enche, Senhor, com a tua graça, com o teu Espírito e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, Juvenis. Tchau, Juvenis. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Letra B, o confronto. Jesus, que... Também... Jesus, que... É tipo assim... A paz do Senhor, Juvenis. Eu sou a Gabi e eu tô aqui pra fazer a leitura bíblica. Eu tô com a criança na cabeça. Eu tô no Juvenis. Pera. E aí? Crianças, vocês sabem o que significa Apocalipse? Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?